Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vamos ler mais um capítulo do livro do céu, que nos fala da vontade divina. Por isso pedimos que ela venha reinar no coração de todas as criaturas, não é? Porque a vontade divina é tudo. A vontade divina é a origem de tudo. É pela vontade divina que tudo acontece. E hoje vamos falar porque toda a criação festejou, porque que toda a criação festejou a concepção da soberana rainha, da Virgem Maria, né? Como a Virgem espera nos seus mares as suas filhas para torná-las rainhas. E vamos ver o verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. E este é o título de hoje. O verdadeiro nome da Imaculada Conceição é como a Virgem Maria espera, não é? Derramar as suas graças, os seus mares de graças, né? Mares, porque são muitas graças que Nossa Senhora obteve da graça da parte de Deus, não é? E ela quer dar essas graças às suas filhas, né? Aos seus filhos e torná-las também rainhas, não é? Então a Luísa começa a dizer assim, no dia 8 de dezembro de 1928. Estava a pensar por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio da sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem em que a minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, esta celestial menina, tendo começado a sua vida no Fiat Divino, desde a sua Imaculada concepção, e sendo ela da estirpe humana, com a minha vontade adquiriu a vida divina e com a sua humanidade possuía a origem humana. Então, teve o poder de unir o divino e o humano e deu a Deus o que o homem não lhe havia dado e negado, qual era a sua vontade, e deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços do seu Criador. Com o poder do nosso Fiat, que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens, assim que toda a criação, céu e terra, e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem Menina, recém-nascida, apenas no seio da sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação, com a minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criança a divina vontade, nesta privilegiada criatura a divina vontade. Como não deveriam celebrar toda a criação,
porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha dito, ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom, quero por vida somente tu querer divino. Em troca, ao contrário, esta Virgem Santa doou a sua vontade para viver da divina e por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que, por seu meio, lhe vinha restituída e fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos para honrar aquela que, possuindo o meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas, e o meu querer divino lhe punha na mão o septo de rainha, rainha divina, e lhe cingia a fronte com a coroa de mando, constituindo-a imperatriz de todo o universo. Então eu me sentia como aniquilada em mim mesma, diz a Luísa. As longas privações do meu doce Jesus, que me deixam como sem vida, queimaram o pequeno átimo da minha existência, o qual, estando continuamente exposto aos raios ardentes do sol do fiat divino, sente-se secar todas as manias e enquanto seca não morre, nem se consome. Então, não só me sentia oprimida, como também desfeita. E o meu doce Jesus, como se me quisesse aliviar, fazendo-se sentir dentro de mim, dando-me um beijo, me disse, mostrando a sua presença, não é? Dizendo: estou aqui. Disse para ela: minha filha, coragem, não te abatas, quero que gozes a tua sorte feliz, porque o meu querer divino te investe e, te dardejando, te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Então a Luísa, ela sentia continuamente a privação de Jesus, né? Mas muitas das vezes era necessário que Jesus não estivesse sempre presente como ela queria, ou que ela não o sentisse assim no seu coração, não é? Sentir que Jesus está ali no coração e que ele falava. Então ela às vezes sentia assim essa ausência, né, de Jesus, ficava assim um pouquinho abatida e Jesus precisava dar coragem para ela, não é? Porque ela estava a ser a grande secretária, né, digamos assim, a exemplo de Santa Faustina. E são missões diferentes, a missão da Luísa muito mais grandiosa, não é? Falando da divina vontade, né? E foi a divina vontade que quis manifestar, né? Foi a vontade de Deus que quis manifestar a sua misericórdia também na Santa Faustina, né? Que foi todo um processo, tudo o que aconteceu com os santos, tudo o que aconteceu na redenção, foi todo um processo para poder chegar nessa realidade da vontade divina, né? Então ela era aquela pessoa que Deus escolheu para poder viver este dom, não é? Deus viu nela as disposições para ela poder viver este dom, para ela receber este dom e transmitir para toda a humanidade. Foi assim que Jesus ditou, né, esses volumes, esses capítulos do livro do céu para Luísa Picarreta, não é? E ela, por ordem do confessor, precisava narrar o que acontecia entre ela e Jesus, né? O que Jesus lhe manifestava. E ela
precisava também colocar, né, para fora o que ela sentia, os sentimentos, né, que ela tinha, porque Jesus lhe participava muitas realidades, né, tanto de coisas boas como de coisas más. As coisas más, o peso, né, negativo que a humanidade tem em sua maldade, tudo isso Jesus sente, né? Jesus participa, a Luísa Picarreta, tudo isso também. Então, muitas das coisas que ela sente é um bocadinho o peso daquilo que acontece, né? Jesus fica agoniado, fica triste, fica angustiado com tanta maldade no mundo. Então, Jesus quer encontrar alguém para repartir com ele isto. Quem percebe, não é isto, ajuda Jesus, não é? E acaba por sentir também o peso dessas coisas negativas, né? Porque está a partilhar com Jesus a sua vida divina, né? Ficou mergulhada completamente na vida divina de Jesus, não é? A vida divina a investiu, né? Ela foi então a portadora dessa mensagem divina do que é viver na divina vontade, para nos transmitir o que é a divina vontade. Então ela foi assim a cabeça, né? Aquela que Deus colocou tudo sobre a sua divina vontade para transmitir para nós. Então ela explica, né? Seu colóquio com Jesus, as coisas que foram acontecendo, o que ela foi sentindo e as muitas lições que Jesus lhe dá, não é? E fala com ela, esclarece as suas dúvidas, né? E vai falando com ela. Então aqui neste capítulo é maravilhoso, né? Poder ouvir a narração da concepção da Virgem Maria, não é? E poder entender um pouquinho mais este capítulo, que no fundo é ele explicar, né? Como é que Maria foi concebida sem pecado. A igreja até então festejava só que ela foi concebida sem pecado, não é? Mas por que que ela foi concebida sem pecado? Porque a vontade divina entrou nela, retirou o germe, né? Aquela inclinação do pecado original que todos nós nascemos com ele, com excepto mesmo da Virgem Maria, porque a divina vontade, né? Quis tirar isso dela e quis fazer dela, né? Essa filha concebida sem pecado, essa filha que seria o bem da humanidade, essa filha que seria o seu céu, né? O céu de Jesus aqui na terra. Porque Jesus divino, né? Para vir à terra precisava de uma criatura que estivesse em condições, né? Então foi por isso que Deus retirou, né? O germe da humanidade de Nossa Senhora, aquela inclinação do pecado, né? Com que nós nascemos, né? De Adão e Eva nós herdamos esse germe do pecado original. Então Deus tirou isso nela e a concebeu, né? Fez com que ela fosse concebida sem pecado original. Então, a origem da festa da Imaculada Conceição não é simplesmente porque ela foi a concebida sem pecado, né? Mas compreender por que ela foi concebida sem pecado. Porque houve ali a vontade de Deus que fez com que ela fosse a concebida sem pecado. Então, primeiramente, é honrar a vontade de Deus que assim quis fazer isso com ela, né? Toda essa preparação e depois os dons, né? Toda a graça que veio a seguir após tudo isso, né? Então, primeiramente, é isto que Jesus vem explicar para ela neste capítulo, que ele queria que as pessoas percebessem, né? Que a igreja celebrasse devidamente esta Imaculada Conceição. Ela foi Imaculada Conceição, sim, né? Foi aquela que foi concebida sem a mancha do pecado original. Mas por quê? Porque a divina vontade assim o quis, porque a divina vontade a investiu com a sua vida divina para que isso acontecesse, né? Então Maria transbordava daquilo que era o divino, né? Então, quando a igreja, a Lígia aqui nesse capítulo explica também, né? Que o confessor faz a leitura, né? Faz a leitura do capítulo 15 que narra, né? Esses acontecimentos e ele se sentiu mais feliz, né? Mais feliz por, porque a igreja então entendeu, não é? Com aquilo que Jesus explicou, a igreja então entendeu o porquê da Imaculada Conceição. Antes a igreja é como se não honrasse, né? E esse capítulo fala disso, não honrasse devidamente
a Imaculada Conceição da Virgem Maria, mas com conhecimento, né, que foi tudo vontade divina que assim o quis, então ali se percebeu, né, conseguiu se perceber que afinal era a vontade divina que fez tudo isso. Então ele diz assim, com essa percepção, então a igreja consegue honrar da melhor maneira, não é, a mim e a minha mãe, né, Imaculada Rainha, né, consegue fazer uma festa digna, porque compreendeu, não é, que foi a minha divina vontade. Assim dão as honras devidas a mim e as honras devidas à minha mãe, por esta compreensão, não é? Porque antes só eram os efeitos dessa vontade divina, que essa vontade divina causou em Maria. Os efeitos é que é de ter retirado a mancha, né, do pecado original, mas a origem principal, para que ela fosse concebida sem pecado, a origem foi a vontade divina querer fazer isso nela, isso com ela. Então, é essa a explicação que Jesus fala com a Luísa neste capítulo. Minha filha, coragem, não te abatas. Quero que gozes a tua sorte feliz, porque o meu querer divino te investe e te dardejando, te tira todas as manias humanas e transforma em manias divinas, em manias de luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre esta celestial criatura. E o que impede as criaturas de entrar nestes mares é a vontade humana. Nós, o que fazemos uma vez, permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Na divina vontade, é natureza dar, sem que jamais termine o ato. Então, estes mares estão transbordando ainda, e a Rainha Mãe espera as suas filhas para fazê-las viver nestes mares, para convertê-las em tantas pequenas rainhas, mas está proibida a entrada da vontade humana, não há lugar para ela. E só pode ter acesso quem vive da vontade divina. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares da tua mãe. A minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada. E mais, ela te espera, te quer com ela, e nós e ela nos tornará duplamente felizes. Por causa da tua felicidade, nós nos sentimos mais felizes em dar, e quando a criatura não toma todos os bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Por isso, não quero que estejas oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Por isso, não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Foi a festa de todas as festas, foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador, em virtude do nosso fiat, que a soberana criança possuía. A criatura que se sentava à mesa com seu Criador. Assim, hoje, é também a tua festa de modo especial pela missão que te deu a minha divina vontade. Por isso, venha aos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua e tua festa. Então me senti transportando de mim mesma nestes mares intermináveis, mas me faltam palavras para dizer o que senti. Por isso, melhor coloco ponto e sigo adiante.
Depois disso, o dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no quinto volume sobre a Imaculada Conceição, meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia dentro de mim, fazia festa dentro de mim e me disse: Minha filha, como estou contente, pode-se dizer que hoje a minha Mãe Soberana recebe da Igreja as honras divinas, honrando nela como o primeiro ato da sua vida, a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem dar, são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela. Maria nunca teve vontade própria, vontade humana, mas sim sempre a vontade divina. O segredo da sua santidade, do seu nível, do seu poder, beleza e grandeza, e de tudo o resto, foi o meu fiat, que com seu calor extinguiu a mancha da origem do pecado original e a concebeu imaculada e pura. E a minha igreja, em vez de honrar a minha vontade divina, causa primária e ato primário, honrava os efeitos dela e proclamava a Imaculada concebida sem pecado. Pode-se dizer que a Igreja lhe dava as honras humanas e não as honras divinas, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. E isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia da minha Igreja as honras de uma vontade divina habitante na Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ela ter dado nela o lugar para formar a vida do meu Fiat Supremo. Por isso, hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela, o prodígio do meu querer, da minha vontade, e que todas as suas outras prerrogativas e privilégios, todas as outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária, e como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava, pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo o que é e fez, e dos grandes prodígios desta celestial menina. Depois disso, com uma ênfase mais suave, Jesus acrescentou: Minha filha, como era belo, prazeroso ver esta celestial menina desde a sua imaculada conceição. Se olhava e se via a sua pequena terra tirada da estirpe humana, e dentro desta pequena terra se via o sol do nosso querer divino, o sol do nosso eterno querer, que não o podendo conter, transbordava fora dela e se estendia tanto que enchia céu e terra. Fizemos um prodígio da nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol do nosso querer divino. A pequena terra, entende-se aqui, né? Entendo aqui também como a terra da nossa humanidade, né? O nosso corpo ou o nosso coração, né? O nosso coração é a terra onde Deus quer habitar, né? Onde Deus quer colocar a semente e fazer com que essa semente, né? E o homem faça com que essa semente cresça, né? Essa semente seja uma semente boa, né? Que dê frutos bons, né? Então, a semente do coração de Maria, nessa semente,
nessa terra, né, do seu coração, a, a onipotência divina encerrou nela o seu sol, a sua vontade, o seu querer divino. Então Maria era cheia da graça, né? Cheia desse sol imenso divino, cheio de tudo que é o divino, né? O divino estava dentro dela, né? Dessa terra do seu coração. Assim que se via terra e sol. Por isso, tudo o que fazia, se ela pensava, se falava, se operava, se caminhava, os seus pensamentos eram raios de sol, eram raios de luz, de muitos conhecimentos, né? As suas palavras se convertiam em luz. Tudo era luz que saía dela, porque sendo a sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava, os seus atos se perdiam na luz. E como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol do meu fiat, via-se sempre florida, mas dos mais belos floreios que davam em frutos dulcíssimos de atrair os nossos olhares divinos e ficar arrebatados, mas tanto que não podíamos fazer menos que olhá-la. Tanta era a beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada. A sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio do nosso querer para dizer tudo. Oh, se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, poderiam a vida para conhecê-la, ou seja, poriam a vida para conhecê-la e viver nela, né? Dariam tudo para viver nela, para conhecer e viver nela. Se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, né? A vontade divina, poderiam fazer tudo, não é? Fazer tudo para viver, para conhecer essa vida, né? E viver nesta vida divina. E é assim que encerra o capítulo de hoje. Jesus, eu confio em ti. Ó Jesus, minha vida e meu tudo. Que os teus passos orientem os meus. E enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Fiat, divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.